pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para a gente trazer uma reflexão no dia de hoje. Muitas vezes a gente tem o costume de fazer o quê? De sempre colocar a responsabilidade daquilo que acontece na nossa vida em cima dos outros, justificando, né? Quem é que se identifica? Quem é que ainda, né, constantemente faz isso de se ver em situações onde o outro sempre está sendo responsável por aquilo que acontece? Quando isso, né, se torna um hábito, que é um hábito que a gente tem há muito tempo já, o que acontece? É um hábito, né? E é um hábito que às vezes não é tão positivo assim. Por quê? Não é que ele não seja positivo, ele é completamente não positivo. Ele não é só um pouco não positivo, ele é muito não positivo. Por quê? Porque você perde completamente a responsabilidade, o domínio, o controle sobre aquilo que acontece para você mesmo. Como que a gente pode colocar isso de uma forma mais simples? Toda vez que você se depara com uma situação que você não quer ou não gostou, você tem a chance de não mais viver aquilo. Só que é preciso tomar essa decisão de responsabilidade. E aí é que está a questão. A gente às vezes não quer ser responsável por aquilo que efetivamente acontece. Então, a gente acaba jogando essa responsabilidade para as coisas externas, né? Quando você muda um pouco esse padrão de comportamento, esse padrão de como você vê ou de como você assume realmente a responsabilidade pela sua vida, você começa a entender que você está criando de verdade aquilo que está acontecendo. Sejam elas num aspecto positivo ou num aspecto negativo. E aí você começa a querer criar mais coisas positivas, né? Porque você tem o quê? As rédeas da situação. Isso não quer dizer que tudo que você no sentido pensar, né, quiser, vai acontecer da noite pro dia. E muitas vezes o que a gente quer não é a gente mesmo que quer, é o nosso ego, né? E nem sempre o que o ego quer é aquilo que nos faz feliz, é o que nos vai fazer feliz, é o que nos vai fazer bem, né? Então temos algumas equações aí, né, como reflexão. Mas é basicamente isso, no sentido de você tomar a consciência, tomar as rédeas da situação, mas assumir a responsabilidade por aquilo que acontece de fato em sua vida. Isso quer dizer que a gente tem tudo, gugu dadá, quero tudo? Não, né? Não. Tinha que ter uns editores assim na hora, mas não tem, ainda não tem. Então, assim, de fato, né, e não é assim que funciona, né? A gente também tem um centro de força, que é o nosso self, que é a nossa essência, que ela coordena, às vezes, muitas coisas muito mais diferentes do que aquilo que o nosso ego quer de fato, né? E aí existe essa guerra o tempo todo até que você aprenda a domar, a administrar o seu ego, né? Mas isso pode ser um vídeo para um próximo bate-papo. Ele é meio complexo. Enfim, para refletir, né? Quanto tempo mais você vai permitir, né, que os outros sejam responsáveis por aquilo que lhe acontece, né? Não só por aquilo que lhe acontece, mas como você reage ao que te acontece. Então essa é a pergunta, né? Essa é a reflexão. Acredito que seja uma boa reflexão para o dia de hoje. Tá
tá bom? Super beijo.